Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Daniel capítulo 1, a partir do versículos 1 e 2, diz o seguinte: Daniel capítulo 1, versículo também 1, em nome de Jesus. Vocês viram que está chovendo tanto que parou uma arca aqui, né, pessoal? De tanto que choveu nessa terra. A arca parou no altar. Depois eu falo do que se trata. Diz assim, olha, capítulo 1, versículo também 1. Para os que são de Manaus, esse ano está normal, né? Como eu cheguei o ano passado eu achei que o ano passado era normal. Esse ano está chovendo bastante, em comparação ao ano passado. Então, esse ano é normal, o ano passado que foi atípico. Capítulo 1, versos 1 de Daniel. É Antigo Testamento? Não é difícil, não. Se você abrir no meio da Bíblia, você acha Salmos. Depois de Salmos, você tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, não é difícil. Livro de Daniel, capítulo 1, versos 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e o pôs os utensílios no tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparências, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, em entendimento e no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho e da bebida, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no final deles pudessem estar diante do rei. Versículo meia dúzia. Entre eles se acharam dos filhos de Judá, a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Bem, isso aqui foi o que eu expliquei a semana toda. Só resumindo para entrar no assunto de hoje. Nós aprendemos no decorrer da semana, segundo a Bíblia Sagrada, naqueles dias levantou-se uma guerra. Jeoaquim era servo de Deus, rei de Judá, teoricamente andava com Deus. Por que eu digo teoricamente? Porque às vezes as pessoas acham que para andar com Deus basta vir à igreja. Bem, se eu estou frequentando a igreja, então eu estou andando com Deus. E às vezes não estamos. A pessoa pode estar frequentando a igreja, ser aquele cristão que não perde um final de semana, por exemplo, todo domingo você está na igreja, e ainda não está andando com Deus. Você tem dentro de você algumas coisas que separam de Deus. Alguém são os lábios impuros, maldosos, lábios que proferem mentiras, que proferem enganos, que falam mal da vida de alguém. Outros, quem sabe, é o coração. E no coração, quem conhece é só você e Deus. O homem não pode ver o coração do outro homem. Eu não posso ver o teu, nem você ver o meu coração. Quando eu olho para você, você não sabe o que eu penso. Você é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Quando você olha para mim, eu não faço ideia do que você está pensando. O coração do homem, quem sonda é Deus. Mas Deus está nos ensinando que Jeoaquim, apesar de estar na igreja, ou de ser representante de Deus, quando veio a guerra, ele perdeu. E geralmente as pessoas, quando buscam a Deus, ou andam com Deus, e alguma coisa dá errado, vem aquela pergunta: por que deu errado? Por que Deus não guardou? Por que Deus não protegeu?
Aí nós aprendemos que decisões geram resultados. A sua vida pode ser um sucesso ou um fracasso, dependendo da escolha que você faz. Se você escolhe uma coisa errada, escolhe viver no pecado, escolhe viver a mentira, escolhe fazer o que aborrece a Deus, toda decisão errada tem o quê? Consequência. Quais são as consequências, pastor? É a morte, a separação de Deus, a perda e o prejuízo. Mas ao contrário também é verdade. Toda decisão certa gerará resultado. É Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus te abençoando e assim por diante. Nós já aprendemos. Aí na sexta-feira eu falei sobre o nome. Quando o rei leva os prisioneiros para Jerusalém, ele manda que os melhores, entre os melhores, e foi destacado 4, os 4 eram para ser dado da ração do rei, da bebida do rei, tudo que o rei vivia era para ser tratado como rei durante 3 anos. Só que diz a Bíblia que a intenção era única. Qual era a intenção? Versículo 6 diz, para que eles recebessem um outro nome. Eu dizia que quando você passa por uma dificuldade, o diabo vai fazer de tudo para tirar o seu nome, para trocar a sua identidade, para fazer você se esquecer, primeiro, que você é filho de Deus. Você nasceu para vencer. Fazer você se esquecer a sua origem, da onde Deus lhe tirou, dos milagres que Deus já fez. Geralmente, nós trazemos à memória aquilo que não temos. Nós começamos a reparar aquilo que não conseguimos. Tem gente que, se olhar para o ano anterior, você vai se lembrar, puxa, eu não consegui isso, não consegui aquilo, não deu certo aquilo outro. Mas se você começar a fazer a conta um pouquinho diferente, o ano que passou, peraí, eu venci, eu consegui isso, eu consegui aquilo outro, deu certo aquilo, Deus me guardou, Deus me sustentou. Você descobrirá que Deus fez muito mais do que você imagina. Só que nós temos o defeito de colocarmos os olhos naquilo que não temos, naquilo que não possuímos. Você pode ter 10, mas se você tem alguma coisa que você não tem, é aquilo que você vai reparar. É naquilo que você não tem, é naquilo que você não possui. Então o rei da Babilônia, ele disse, vamos trocar o nome deles. Eles têm que se esquecer de onde eles vieram, têm que se esquecer quem é o pai deles, têm que se esquecer qual é a origem deles, eles têm que se esquecer de tudo isso. Só que o Daniel, ele propôs no seu coração, ele disse, eu não aceito isso. O tempo passou, o nome babilônico deveria ser Beltesazar, que tradução significa servo de Nabucodonosor, aquele que serviria aos deuses de Nabucodonosor, que serviam vários deuses, aquele que andaria com Nabucodonosor. Porém, Daniel não aceitava. Ele insistia em dizer, meu nome é Daniel. Quem sabe você é alguém que o inferno está fazendo de tudo para tirar o seu nome, para tirar a sua identidade, para fazer você se esquecer quem você é, para fazer você se esquecer os milagres, as obras que Deus já fez na sua vida, para fazer você se esquecer daquilo que Deus representa para ti. E você então vai se esquecendo. O Daniel propôs, eu sou Daniel. Alguém chegava e quem sabe jogando um balde de água fria, rapaz, você é servo de Nabucodonosor. Preste atenção, você já está aqui anos, perdeu a sua família, perdeu tudo que você tinha, você agora é escravo. Mas ele dizia, eu ainda sou Daniel. O que significa Daniel, pastor? Deus é o meu juiz, Deus é a minha justiça. Então para todo mundo ele dizia, Deus vai fazer justiça, Deus vai me guardar, Deus é maior. Traduzindo para os nossos dias atuais, alguém perdeu o emprego, mas é o que Deus tem para me dar. Alguém foi injustiçado, o meu Deus fará justiça. Alguém está doente, eu já fui sarado pelas feridas de Jesus. Esse era Daniel. Todo mundo tentava chamá-lo ou convencer que ele era Beltesazar, que era o nome babilônico, mas ele insistia, eu sou Daniel. Resumindo mais a história para terminar o resumo aqui. No final diz a Bíblia que o rei, um dia Daniel foi enganado e infelizmente jogado no fundo do poço, que havia leões famintos. O leão não pôde fazer. Porque quando você anda com Deus, quando você diz a verdade, diz a Bíblia, manifesta a justiça de Deus. Ele estava andando na verdade. Qual era a verdade que ele andava? Eu sou Daniel. Qual era a verdade que ele vivia? Deus é o meu juiz, Deus vai fazer justiça, Deus é justo. O homem foi injusto comigo, mas Deus vai ser justo comigo. E diz a Bíblia que ele cai na cova dos leões e o leão não pôde fazer nada.
O leão não toca. Mas de repente o rei aparece desesperado e diz: Daniel! Já começou por aí. Olha o milagre. Mas por que milagre? Porque o rei havia dado o nome de Beltesazar. Então o rei deveria chegar e gritar: Beltesazar! Mas ele não fez isso. Ele chegou e disse: Daniel, quando você insiste em andar na verdade, em confessar aquilo que a Bíblia diz, até aqueles que um dia se levantaram contra você vão reconhecer que a sua fé funcionou, que o seu Deus funciona, que vale a pena você andar com Deus. O rei chegou e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Meu irmão, essa confissão é muito forte, porque foi ele que indiretamente jogou Daniel. Ele gostava de Daniel, mas ele lançou um decreto, enganado por outros, mas ele cravou, selou um decreto, aonde quem clamasse a um Deus, que não fosse ao Deus babilônico, seria jogado no fundo do poço. Estou resumindo a história. E diz a Bíblia Sagrada que Daniel insistiu em andar com Deus, caiu no fundo do poço. O rei agora reconhece: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Porventura o teu Deus, a quem tu continuamente serve, pode ter te livrado? E o Daniel grita lá do fundo: "Ô rei, eu estou aqui." O rei ficou emocionado. Ele disse: não existe outro Deus que não seja o Deus de Daniel. É isso que tem que acontecer conosco. Você está sendo enganado, injustiçado, você está vivendo uma crise em qualquer setor da sua vida. Proponha hoje no seu coração: eu vou fazer como Daniel, eu vou confessar a verdade, eu vou confessar que eu sou de Deus, as promessas de Deus eu vou trazer à memória, tudo que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tentei resumir o máximo, foi o que nós aprendemos no decorrer de toda a semana. Matéria nova agora para todo mundo. Lá no livro, versículo 8, antes de eu ir para outro livro, diz assim, olha o segredo dele. Versículo 8, Daniel 1:8, capítulo 1, versos 8. Diz: e Daniel assentou no seu coração, fazer o que, pessoal? Aqui está o segredo dele, eu vou parar, essa é a revelação para hoje. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Aí você vai ver com a comida, com o manjar, com as iguarias, com tudo aquilo que o rei tinha a oferecer. Este é o segredo, para você, diante da crise, você continuar crescendo. Esse foi o segredo de José do Egito, para que no ano de fome, ele continuasse prosperando. Este foi o segredo do Isaac, no ano de seca, ele cavava e encontrava água. Este foi o segredo dos heróis da fé. Quem sabe hoje, já não é mais segredo para você, é algo para você se despertar, é algo para você entender. O que eu tenho que entender? Eu não vou me contaminar. De vez em quando você vai encontrar murmurador, ainda mais na crise, pessoal. Quando tudo vai bem, é uma coisa. Quando tudo vai bem, você tem pessoas te dando tapinha nas costas, vamos festejar, vamos comer isso, vamos passear, vamos fazer. Mas quando tudo vai mal, você tem que guardar o seu coração. Você tem que guardar a sua mente, porque você vai encontrar alguém que vai murmurar. Você vai encontrar alguém que vai reclamar, você vai encontrar alguém chateado, você vai encontrar alguém que vai te jogar para baixo. O Daniel propôs no coração não se contaminar. Lembre-se, não havia só os habitantes de Judá. O Nabucodonosor tinha vencido inúmeras batalhas, mas entre os que estavam ali como prisioneiro, quem sabe todo mundo dizia: peraí, ser prisioneiro é bom, ser prisioneiro é gostoso, porque eu vou comer da comida do rei. Olha que tratamento chamado VIP, né? Vou comer da comida do rei, vou beber da bebida do rei. Não, ser escravo é uma coisa boa. Meu irmão, tem gente que você já contaminou o seu coração. Não, pastor, eu tenho que aceitar. Todo mundo passa por isso, por que eu não vou passar? E você começa a aceitar. Você está vivendo, você está ficando anestesiado com aquilo que o inferno está lhe proporcionando, com aquilo que o diabo lhe mostra. Diz aqui o versículo que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Tem gente que você está se contaminando. Entenda, você não é mais do mundo. Quando você entrega a sua vida para Deus, 1 de João capítulo 2 diz que você se torna uma pessoa de Deus. Apesar de você viver no mundo, você não é mais cidadão desse mundo. Quando você entrega a sua vida para Deus, você é cidadão do reino dos céus. Amém?
Você pode crer nisso? Diga, eu sou cidadão do reino dos céus. Queridos, a tua nacionalidade, você pode ter nascido no Brasil, mas o seu destino é o céu. Mas às vezes você se contamina, porque você vê, já que todo mundo erra, eu também vou errar. Não erre não. Já que todo mundo fala, eu também falarei. Não fale não. Já que todo mundo está fazendo tal coisa, eu também vou fazer. Deus não nos chama para sermos iguais a todo mundo, mas para sermos a diferença, para influenciar e não ser influenciado. O Daniel propôs no seu coração, não foi algo que Deus propôs, não foi algo que Deus disse, Daniel, olha aqui, você não vai fazer. Não, ele propôs no coração, eu vou ser de Deus. Não importa o que eu passe, eu não vou me contaminar. Não importa o que eu veja, as ofertas que eu receba, eu não vou me contaminar. Tem gente que você está que nem Sansão, você está brincando com Dalila. Dalila foi uma tentação na vida de Sansão, ele foi brincando. Dalila chegava e dizia, qual é o segredo da tua força? Ele contava uma historinha, e ele continuava forte. Dalila de novo, você está brincando comigo, qual é o segredo da tua força? Ele foi brincando. Tem gente que você está brincando com pecado. Um dia você fica com brincadeiras com quem não deveria estar. No outro dia você fica com mentirinha, achando que é uma mentira inocente. No outro dia você fica cobiçando aquilo que não lhe pertence. Você está brincando com Dalila. E Dalila é má, pessoal, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Chegou o dia, veio a Dalila, diz a Bíblia Sagrada, convence a Sansão, e Sansão vai e revela. Resultado, perdeu a força. Quando caiu em si, ele percebeu, Deus já não era mais com ele. Ele tinha perdido a força, porque ele brincou com Dalila. Meus queridos, proponha, eu não vou me contaminar. Proponha no seu coração, eu não vou me contaminar com vício. Eu não vou me contaminar com a religiosidade. Eu não vou me contaminar com um pecado. Eu não vou me contaminar com um erro. Eu não vou me contaminar com o que quer que seja. Proponha no seu coração, eu não vou me contaminar. Livro de Atos, capítulo 1. Jesus reúne os seus discípulos, ainda em vida, e ele então diz, olha, eu vou partir, mas eu quero que vocês se reúnam e vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É fácil de achar, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando você assumir no teu coração não se contaminar com aquilo que os outros fazem, com aquilo que os outros são, da maneira que os outros agem, olha o que Deus faz com você. E quem sabe você já se contaminou, mas tomara que hoje você mude isso. Capítulo 1, versos 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, mas recebereis... O que, pessoal? A virtude. Quando você se enche da presença de Deus, não se contamina com o pecado, não se contamina com aquilo que Deus condena. Você se santifica. O que é santificar? O que é ser santo? É ser separado. Santo significa separado. Santificado é separado para Deus. Bem, quando você propor no seu coração, eu não vou me contaminar. Como é possível não se contaminar? Você se separa. Quer dizer que eu agora vou me isolar? Eu não vou falar mais com os meus amigos? Eu não vou mais aonde eu sempre fui? Não, não é isso. Você simplesmente agora, você não vai mais participar daquilo que não é de Deus. Você agora não vai mais participar daquilo que não agrada a Deus. Você vai se santificar, você vai se separar. Quando a Bíblia diz em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia. Continue dizendo, versículo 3 diz assim, olha, estou lendo Salmos 1, versículo 3, você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que vai dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem, e quando vier o ano da seca, você vai continuar verde.
O que eu estou mostrando para você? Quando você não se contamina, ou seja, quando você se separa para Deus, você não tem que se preocupar com crise, você não tem que se preocupar com a epidemia, você não tem que se preocupar com o que quer que seja, porque Deus vai te guardar em todo o tempo. A questão é que nós não nos preocupamos como está o nosso coração. Daniel diz, eu não vou me contaminar. Vieram reis, morreram reis, não levantaram-se outros reis, já era a terceira geração. E ele continuava dizendo, eu sou Daniel. Mas ele ainda estava no Egito, ele ainda estava na Babilônia, perdão. Ele ainda era escravo do rei da Babilônia. Ele ainda era servo do rei da Babilônia. Mas ele dizia consigo, eu sou Daniel. O meu Deus é justo, o meu Deus é justo, o meu Deus é justo. Não importa quanto tempo demore, aquilo que você quer de Deus, continue dizendo, o teu Deus é justo, o teu Deus é justo, o teu Deus é justo. Mas durante esse período, não se contamine. Não vai se contaminar, ao contrário, se encha do Espírito Santo, se encha da presença de Deus. Como que é possível? Primeiro se separa. Isso é ser santo, é se santificar. Se separe para Deus. Se alguém está falando besteira, opa, não dá mais para conviver. Eu continuo tendo o colega, o amigo, mas eu não compartilho. Você não deve chegar num local para fazer o que todo mundo faz, mas para levar a santidade, para levar a diferença, para mostrar o resultado. Então recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, ou quando você tem da presença de Deus, ele diz mais, e ser-me-eis, o que, pessoal? Testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, e até no Amazonas, aonde você mora, aonde você vive, até os confins da terra. Deus está dizendo que quando você se santificar, não se contaminar com o manjar do rei, não se contaminar com as modas, vira e mexe, surge modas, dentro e fora da igreja. Fora da igreja existem várias modas, e dentro da igreja também existe moda, pessoal. Épocas e épocas, quem já é antigo de igreja, você vai se lembrar de algumas épocas, de algumas modas que já existiram dentro da igreja. Existem lugares que tem a moda do cair, a pessoa acha que ela tem que cair para ela ser cheia de Deus. Existem outros lugares que existem outras modas. Existe a moda, por exemplo, da oração. Existem pessoas que acham que para Deus responder, ela tem que orar no monte. Eu já orei muito no monte, gosto de orar no monte, mas eu não posso fazer disso uma moda. Achar que Deus só vai me ouvir lá no monte. Deus me ouve aqui embaixo. Deus me ouve no meu banheiro. Deus me ouve dentro do carro. Deus me ouve em qualquer lugar. Mas às vezes a pessoa ela cria uma moda. Ela acha que Deus só vai atender daquele jeito. Tem gente que criou uma moda, acha que daquele jeito a pessoa, só daquele jeito a pessoa é de Deus. E ela tem que ter cuidado para não se desviar para a direita nem para a esquerda. Conselho dado a Josué. O que é se desviar para a esquerda? É a pessoa que está dentro da igreja pecando e acha que não tem problema. Mentindo, adulterando e acha que Deus tem que entender. Você está se desviando para a esquerda. E o que é se desviar para a direita? É o fanatismo. É aquela pessoa que olha em volta e diz, eu sou santo, fulano é pecador, aquele é mentira. Eu não devo fazer isso. Há pessoas que elas se excedem. Elas não compreendem de que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E ao ser, você se torna testemunha. A força de um testemunho é tão grande, que Paulo chega a dizer que tu e a tua casa seriam salvos. A força de um testemunho é tão grande que diz a Bíblia Sagrada que um cego de nascença, ele, após ser curado por Jesus Cristo, ele passa pela cidade e todo mundo diz, ué, não era aquele cara que ficava pedindo dinheiro na esquina, em frente à praça? Ele foi, como é que você conseguiu? Um homem chamado Jesus fez isso comigo. A cidade se converte. O testemunho é tão importante que quando Lázaro ele ressuscita, diz a Bíblia que toda a cidade de Betânia
Eu não pesquisei, não sei o tamanho da cidade, mas era uma cidade, diz a Bíblia. Toda a cidade de Betânia foi ter com Jesus. Foi um almoço ou um jantar, a Bíblia diz que eles se reuniram em volta da mesa. Vamos imaginar que foi um almoço que reuniu toda a população da cidade de Betânia, só para ver o milagre que Deus fez na vida de Lázaro. O seu testemunho tem força, queridos. Poderia lhe dar, vou falar nos próximos cultos, o exemplo daquela menina lá que foi levada como escrava na casa de Naamã. Ela chega como escrava na casa de Naamã, olha para casa, disse a senhora dela, percebeu que Naamã era leproso. Disse: minha senhora, eu estou vendo que o seu marido é leproso, me perdoe a intrusão, ou seja, ser intrusa, se eu estou sendo abusada, mas lá na minha terra tem um homem de Deus chamado Eliseu, e ele pode curar o teu marido. Irmão, resumindo bastante a história, Eliseu sai do seu país, vai para onde estava Eliseu, e ali diz a Bíblia que ele reconhece que o Deus de Eliseu era verdadeiro Deus. O que eu estou dizendo com isso? Quando você não se contaminar, se santificar, você vai ser cheio da presença de Deus. E a presença de Deus na tua vida fará de você uma testemunha viva. Aonde? Aonde você estiver. Seja no seu colégio, seja no seu trabalho, seja dentro da sua família. Você será uma testemunha viva para levar muita gente para o reino dos céus. Amém, pessoal? E para finalizar, que eu queria fazer de uma vigília para lhe pregar mais, mas Hebreus capítulo 11, para finalizar aqui agora. Hebreus capítulo 11. A força de um testemunho, enquanto você não se contaminar, você se torna uma testemunha, pessoal. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Enquanto você não se contaminar, você será uma testemunha do que e para quê? Uma testemunha do que Deus pode fazer para que você venha salvar a muitos. Olha o que diz o versículo 7, capítulo 11, Hebreus 11, 7. Capítulo 11, versículo 7. Eu vou encerrar aqui. Já deu aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, fez o quê? Olha aqui para o pastor. Deixa eu resumir a história que já estou estourado no tempo. Diz a Bíblia que um dia Deus aparece a Noé porque viu que na sua geração só ele era justo. Noé não se contaminou. Se você ler a história, eu estou resumindo porque eu já estou estourado aqui no horário, mas você vai descobrir que na época de Noé todo mundo era pecador. Era uma coisa tão bárbara que a Bíblia Sagrada diz que os homens se prostituíam nas praças. Não era um negócio que eles iam para algum quarto, iam para algum local específico e ali faziam as suas orgias. Era nas praças públicas. Era uma coisa tão abominável aos olhos de Deus que a Bíblia diz que o pecado, ele tem cheiro, diz a Bíblia. Que o cheiro do pecado daquele local chegou às narinas de Deus. E não era mais cheiro, era fedor, era caatinga mesmo, pessoal. Estava fedento. Era uma coisa tão nojenta que a Bíblia diz que era pelas praças. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com animal. Coisa assim horrenda. Imagine se você vivesse naquela época, você passando assim, indo no mercado com seu filhinho e vendo na praça alguém ali seminu ou totalmente nu, tendo intimidade com um cachorro, com um bezerro, qualquer outro animal, homem com homem, mulher. Era uma coisa assim nojenta. E diz a Bíblia que o pecado era tão grande, e Deus chega para Noé e diz: Noé, eu tenho que lavar. A terra precisa ser lavada, o negócio está feio, está bravo. Noé, vai vir um dilúvio. Mas não foi uma coisa tão simples. Porque imagine você que até aquela época a terra não sabia o que era chuva. Então diz aqui o versículo, vamos ler de novo, o que diz o versículo aqui? Pela fé Noé é divinamente avisado das coisas. Para aqui de novo. Não se via chuva. Eles não sabiam o que era chuva. Eles não sabiam o que era ter chuva. O máximo que tinha durante a madrugada, aquela brisa, aquele sereno que regava a terra. Era o bastante. Eles não sabiam o que era chuva. De repente Deus chega e diz: Noé, vai chover, construa uma arca para mim. Aquilo, querido, era loucura. Mas por que loucura? Nunca havia chovido.
Quando você propor no seu coração, eu não vou me contaminar, eu vou me santificar a Deus. Olha que coisa linda, pessoal. Deus vai te fazer saber coisas que nenhum outro sabe. Deus vai te preparar para coisas que ninguém mais será capaz. Deus olhou em toda a terra e viu que somente Noé era capaz de fazer aquilo que Deus pediria. Construa uma arca para mim. Para que, Deus? Construa uma arca para mim. E Deus foi dando as medidas. Isso aqui é pequeno. A arca de Noé, diz a Bíblia, que ela tinha 120 e poucos metros de comprimento. Imagina o que é uma arca de 120 metros. É mais ou menos como de uma quadra dessa aqui, ó. Só para você entender a grandeza. Era muito grande. Mas como, Deus, como é que eu vou construir? Você e tem mais, eu vou colocar os teus filhos para lhe ajudar. Se você sabe lidar com carpintaria, ele não sabia. Ele não era carpinteiro. Deus disse, eu vou lhe ensinar. O Espírito Santo lhe ensina todas as coisas. Diz a Bíblia Sagrada. O que é que você não sabe? Pastor, não estou sabendo lidar com o problema. O Espírito Santo lhe ensina todas as coisas. Pastor, eu preciso mudar de profissão. O Espírito Santo lhe ensina todas as coisas. A Bíblia fala de homens que no passado o Espírito Santo deu a eles habilidade para resolver todas as coisas. Deus hoje continua sendo o mesmo. Divinamente avisado. Deus divinamente ele vai te avisar. Ele vai usar a mim e a outros homens e mulheres de Deus aqui para falar uma palavra e vai ser um recado de Deus para você. Só que o Noé, ele temeu, ele respeitou a Deus. Espera aí, eu não vou duvidar. Eu nunca vi chuva, mas Deus falou que vai chover, então vai chover. Eu não sei construir uma arca, mas se Deus falou que é para mim construir, ele vai me dar condições. E dele foi fazendo. Da onde vinha, não sei. Se você vê os filmes que trata de Noé, que fala a respeito, você vê que nos filmes os autores, eles tentam ilustrar que os animais ajudaram, que vinha um animal trazia prego, outro trazia martelo, que vinha um trazia madeira, porque eram, imagine que para construir uma arca de mais de 120 metros, meu irmão, não era uma missão fácil não. Como é que ele ia carregar? Não tinha os guindastes que tem hoje, não tinha os maquinários que tinha hoje. Então o próprio Deus mandava com que os animais suprissem. E diz aqui o final do versículo, que depois eu volto. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nos próximos cultos eu volto sobre essa palavra. Qual é o recado de Deus para você aqui hoje? Não se contamine. Propõe no seu coração, eu vou me separar para Deus. Eu vou me santificar. E se você fizer isso, você será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem várias funções. Ele é Deus na sua vida. Ele te ensina todas as coisas. Ele te faz lembrar de todas as coisas. Ele é o teu consolador. Ele é quem te guia. Ele é Deus presente. Vamos nos encher da presença de Deus. O Noé não tinha capacidade por si de fazer o que ele fez. Mas por ele ter temido, respeitado o que Deus falou, ele foi usado por Deus. E o lindo da história é, ele viu o que ninguém mais viu. Ele fez o que ninguém mais pôde fazer. Deus deu a ele algo que não deu a mais nenhum outro. O que Deus quer fazer em você e através de você são obras, milagres e bênçãos que Deus não fez através de mais ninguém. Para Deus fazer, não se contamine, queridos. Nos próximos cultos eu falo mais a respeito. Não se contamine, vamos nos santificar em nome de Jesus.